Olá a todos e todas! Bem-vindos ao programa feito especialmente para as merendeiras, esse time de quase 1.000 profissionais que trabalha nas cozinhas das escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro e que são responsáveis não só pelo preparo dos alimentos, mas também pela saúde nutricional de nossos estudantes, professores e outros profissionais da educação. O curso Merendeiras, Manipulação de Alimentos e Segurança nos Processos de Trabalho está sendo realizado pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas e pela Gerência de Formação e Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E ela faz parte da política de capacitação integrada, então conta com a parceria da UNAD e da Conlurb. O objetivo é preparar melhor as merendeiras com ações de nutrição, manipulação e segurança nos processos de trabalho, porque são muitos os detalhes que precisam ser levados em conta por quem está nas cozinhas escolares, principalmente com ações de segurança laboral. E é sobre isso que será a palestra de Josué Bastos. Ele é formado em gestão ambiental e especialista em gestão da qualidade, segurança, meio ambiente e saúde ocupacional e gestão de recursos humanos. O Josué atua hoje como coordenador de serviços na Conlurb e tem 8 anos de experiência na área de treinamento. Oi, Josué, tudo bem? Bem-vindo. Olá, tudo bem? Bem, sejam bem-vindos ao módulo de segurança do trabalho na atividade de preparo de alimentos e espero que o nosso módulo seja muito proveitoso, que a gente possa esclarecer muitas dúvidas a respeito dos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. Iniciando, a gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo do módulo, que é aperfeiçoar os colaboradores sobre as normas e procedimentos de segurança, visando o melhor desempenho nas atividades laborais. Bem, antes da gente falar da segurança da saúde em si, é importante que a gente entenda um pouquinho melhor sobre o conceito de segurança e o conceito de saúde. Bem, saúde significa o estado de normalidade de funcionamento do organismo humano. Ter saúde é viver em boa disposição física e mental, além da boa disposição do corpo e da mente, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, também inclui na definição de saúde o bem-estar social entre os indivíduos. Então, o que a gente conclui? Que saúde significa um estado de normalidade. E segurança também é um estado, só que de qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurados de danos e riscos eventuais. Desta forma, o estado de saúde e o estado de segurança não depende somente das condições ambientes, mas depende também da forma como a gente enxerga o nosso trabalho e da forma como a gente percebe o ambiente que a gente está trabalhando, até para a gente ter atitudes mais seguras no dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bem, a segurança do trabalho, ela depende de um fator muito importante, que é a produtividade. A produtividade de uma empresa, ela depende de 2 fatores, e esses fatores são segurança e qualidade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a produtividade não é simplesmente produzir em grande escala, é a gente conseguir produzir sem comprometer a nossa integridade física e a nossa integridade mental e continuar dando o melhor resultado no nosso setor de trabalho. A segurança é um direito e, ao mesmo tempo que é um direito, também é um dever de todos. Como que a gente pode fazer segurança? Cumprindo as normas e os procedimentos de segurança, usando os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, EPIs e EPCs, cobrando as chefias imediatas, realizando treinamentos, cursos e campanhas preventivas. Bem, este treinamento que a gente está realizando já é uma ação, tanto da Secretaria Municipal de Educação, quanto da escola, para prevenir acidentes, porque isso também faz parte da segurança do trabalho. E o que compete aos trabalhadores? O que compete aos colaboradores? A nossa parte é cumprir as normas de segurança e utilizar os equipamentos de proteção fornecidos pela empresa. O não cumprimento caracteriza ato faltoso.
Então, não basta somente a empresa, não basta somente a escola, a secretaria, fornecer esses equipamentos ou as condições. A gente também precisa cumprir as normas, cumprir os procedimentos de forma correta para que a gente tenha menos risco possível de acidente. Os equipamentos de proteção individual é todo dispositivo, equipamento ou produto de uso individual utilizado pelo colaborador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança no trabalho. Os colaboradores devem utilizá-los obrigatoriamente. A recusa injustificada ao uso do mesmo é considerada ato faltoso, e o empregado ele pode também sofrer alguma sanção por se recusar a cumprir esse procedimento de utilizar o equipamento de proteção individual. Bem, o EPI, ele é de uso exclusivo do trabalhador. Eu não posso emprestar, eu não posso dar e vender. Então, o nome já diz, equipamento de proteção individual. Cada um tem o seu, para que cada um utilize no seu corpo. Os empregados, né, os colaboradores, são obrigados a utilizar os equipamentos de proteção apenas para o fim que se destinam. Os colaboradores também são responsáveis por zelar por esses equipamentos fornecidos e a empresa é obrigada a fornecer gratuitamente. Empresa ou órgão é obrigada a fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção adequado ao risco de cada atividade. E aqui agora a gente vai falar sobre alguns equipamentos que são exclusivos da atividade do agente de preparo de alimentos ou das merendeiras, tá? São equipamentos exclusivos dessa atividade. Independentemente do cargo ou da função, são equipamentos exclusivos ao risco dessa atividade. Bem, a gente tem um avental de segurança contra agentes térmicos, conhecido como avental térmico, para o trabalho onde haja risco de lesões provocados pelo calor irradiado e projetado de líquidos quentes de vapores durante o preparo de alimentos. A gente também tem o avental de segurança entrevira. Esse avental, ele é indicado para o trabalho onde haja risco de umidade provocada pela higienização das unidades, máquinas e equipamentos. E temos também a luva de malha de aço. Ela é indicada para o uso em cozinhas, mais especificamente no manuseio de facas. O uso protege contra corte nas mãos. Então, é muito importante que a gente, sempre que tiver que manusear facas, a gente utilize essa luva de malha de aço. Temos também a luva de látex, que é indicada para a proteção dos trabalhadores em atividades específicas como higienização e limpeza. Temos o calçado de segurança, que é indicado para proteger os pés do trabalhador em suas atividades, além de prevenir possíveis acidentes de escorregar e um acidente com queda em mesmo nível, muitas das vezes. E por isso que o solado ele precisa ser inteiriço e antiderrapante, para evitar esses tipos de acidentes. Bem, uma coisa que a gente precisa ter muita atenção, vejamos, a utilização do EPI não vai fazer com que o acidente não aconteça. A utilização do EPI vai reduzir o impacto daquele acidente no seu corpo. Então, o uso é importante, é obrigatório, mas isso não exclui a responsabilidade de cada um de trabalhar com atenção e com zelo no dia a dia para que nenhum acidente aconteça. O acidente do trabalho, quando ele acontece, várias situações podem acontecer que vai prejudicar tanto o órgão, a empresa, quanto o trabalhador. A gente tem perda de tempo, a gente tem danos materiais e a gente tem lesão pessoal. O acidente é qualquer ocorrência não programada que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, fazendo, né, trazendo como consequência isolada ou simultaneamente todos esses fatores que eu citei de perda de tempo, danos materiais e lesão corporal. Por isso que é importante a gente ter sempre na nossa mente que o acidente ele não vai simplesmente comprometer a pessoa que está sendo acidentada, também vai comprometer os colegas. Porque imagina um acidente grave dentro de uma cozinha
como que não fica o psicológico dos demais colegas? Então, todo mundo perde quando um acidente de trabalho acontece, e por isso é importante. E, principalmente, quem perde mais é a sua família, por quê? Alguém em casa está te aguardando com saúde e segurança. Porque se a gente trabalha, é porque alguém depende, né, do nosso trabalho, além da gente, alguém depende do nosso trabalho. E nada mais justo, nada melhor do que a gente voltar para casa com segurança. Além disso, dentro da classificação de acidente, a gente vai ter o acidente típico, que é aquele acidente sofrido durante o desempenho das tarefas habituais no setor de trabalho, ou fora desse. Porém, tem que estar a serviço do empregador e dentro da sua carga horária. Existe também o acidente de trajeto, que é aquele acidente que o empregado ele sofre, que o colaborador sofre, no percurso de sua residência até o local de trabalho, antes de bater o seu ponto, ou no percurso depois que ele sai do trabalho até a sua residência. Temos também a doença profissional ou doença do trabalho. Essa doença, ela é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Então, existem algumas funções, não é diferente com a função de quem manipula alimento, em que algumas doenças são comuns, né? Vamos dizer assim, são comuns aparecer por conta, em função do trabalho que é feito. Geralmente, quem trabalha em ambiente de cozinha, lesões relacionadas à parte ortopédica é comum, então essas doenças ortopédicas geralmente são comuns. Mas lá no órgão, no Ministério do Trabalho, existe registrado algumas doenças que já são características daquela função. Mas essa doença profissional do trabalho, ela só vai ser caracterizada em um segundo momento pelo perito, seja do órgão responsável para o estatutário, quanto no caso, se for um seletista, vai ser o INSS. Quem vai caracterizar essa doença profissional são esses órgãos, e não a empresa ou que a gente presta o serviço ou que a gente está contratado. Mas é importante a gente saber que algumas doenças, elas serão desencadeadas em função daquilo que a gente executa. E aí a gente precisa ter atenção, não é exclusivamente. Não significa que eu adquiri uma lesão de tendinite, por exemplo, e essa lesão tenha sido em função somente do meu trabalho. Obviamente que pode ter contribuído o fato de eu fazer sempre esforços repetitivos para que eu desenvolvesse essa lesão. Mas é aquilo que eu falei desde o começo, a saúde do trabalhador, ela não para só na questão do trabalho, ela também vai permear a nossa vida pessoal. A forma como a gente se alimenta no dia a dia, inclui também o bem-estar mental e social, a forma como a gente se relaciona com os colegas de trabalho e também no nosso núcleo familiar e no nosso círculo de amizades fora do ambiente de trabalho, é uma questão bem complexa. Bem, quando acontecer um acidente, esse empregado, ele precisa registrar, ele precisa comunicar esse acidente. E aí, existe uma comunicação ou notificação de acidente de trabalho, que esse empregado, em primeiro momento, ele vai buscar orientação à sua chefia imediata, comunicando sobre esse acidente. Aconteceu um acidente. O que é um acidente? É aquilo que interrompe as suas atividades laborais e te causa alguma lesão. Você vai comunicar à sua chefia imediata, vai procurar um atendimento médico. Nesse atendimento médico, eles vão te dar um atestado, e nesse atestado vai conter o CID, precisa conter o CID, que é a classificação internacional da doença, para que depois que eu tenha esse atendimento emergencial, depois que em mãos com esse atestado, eu vá até a minha chefia imediata e comunique para que seja feita a notificação ou comunicação do acidente de trabalho. Geralmente, a empresa precisa efetuar o registro do acidente de trabalho com ou sem afastamento e o mais rápido possível após a ocorrência desse acidente. E aí o procedimento é justamente esse, só para reforçar.
aconteceu o acidente, eu procuro o atendimento médico, informo a chefia, e depois desse atendimento médico eu faço a notificação desse acidente. Lembrando que o acidente típico, ele ocorre no desempenho das minhas atividades, e o acidente de trajeto, ele ocorre no trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. No caso de doença profissional, o seu médico assistente, ele vai te fornecer um laudo médico. O médico que te atende no dia a dia, né, o seu médico, e você vai levar isso à empresa, esse laudo dele à empresa, para poder dar entrada nesse acidente por doença profissional ou doença do trabalho. Fatores que contribuem para que o acidente aconteça. A gente tem desvios, que é qualquer ação ou condição que tem potencial para conduzir, direta ou indiretamente, danos à pessoa ou ao patrimônio, ou impacto ao meio ambiente. Bem, quem pode ocasionar esses desvios? Nós mesmos. Por quê? Existe um procedimento para realizar cada tipo de atividade. Então, se o colaborador, ele não segue aquele procedimento, exemplo, eu preciso usar a luva de malha de aço para cortar um legume. E aí eu não utilizo as luvas e eu corto o meu dedo. Eu sofri um acidente, porém eu cometi um desvio, porque eu tinha a luva de malha de aço e eu não utilizei. Então, esse desvio, ele vai ser ocasionado, muitas das vezes, pelo próprio empregado. Então, por isso que é importante a gente ter sempre em mente o procedimento correto que a gente precisa adotar no dia a dia e procurar fazer isso da melhor forma possível. Além dos desvios que contribuem, a gente também tem as condições ambientes de insegurança. As condições ambientes de insegurança são aquelas falhas ou irregularidades do ambiente ou dos meios de trabalho que comprometem a segurança. Desimpedimento do material de acabamento do teto, desprendimento do material de acabamento do teto, piso solto. Isso tudo são condições ambientes, um piso escorregadio, um sapato que não é antiderrapante. Então, isso tudo vai aumentando, potencializando o risco de acidente. No caso do desvio, como que a gente pode minimizar ou eliminar os desvios? E aí, lembra que os desvios são aquilo que, muitas das vezes, é uma falha nossa, enquanto colaborador. Os desvios a gente elimina treinando os empregados, que é o que a gente está aqui fazendo hoje, fornecendo e cobrando a utilização dos equipamentos de proteção adequado ao risco, em perfeito estado de conservação, supervisionando as operações, cumprindo as normas e os procedimentos e estimulando os colaboradores para atitudes prevencionistas. Temos também as condições de insegurança que eu citei e como eliminar essas condições de insegurança ou minimizar. A gente precisa inspecionar máquinas, equipamentos e instalações. A gente precisa relatar as irregularidades encontradas às chefias imediatas, realizar manutenções periódicas em máquinas e equipamentos e instalações, testar a implantação de novos equipamentos, máquinas e operações e solicitar e cobrar o reparo ou reposição necessária de máquinas e equipamentos. Levantamento de cargas. Coisas que a gente precisa evitar quando estiver levantando cargas. Dobrar as costas, torcer o corpo para levantar a carga, escorar a carga no joelho ou na perna e ficar longe da carga e girar o seu corpo. Então, assim, esses fatores, quando a gente fala em levantamento de carga, que é o que habitualmente a gente, recebe uma merenda ou tem que pegar alguma caixa, a gente no dia a dia, uma panela que a gente precisa pegar e passar para um colega, uma panela que muitas das vezes está pesada, a gente precisa ter atenção nessa postura no levantamento de carga. Então, a gente precisa fazer da forma correta. E qual é a forma correta? Abaixar, mantendo a cabeça e as costas em linha reta, como se estivesse fazendo um agachamento. Usar as palmas das mãos e todos os dedos para segurar a carga. E sempre que precisar se abaixar em forma de agachamento. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim.
Aí, o que a gente pode fazer? Buscar auxílio de uma das pernas, dobrando uma perna, mas não deixar de fazer a posição de agachamento, mantendo a coluna em linha reta, para evitar problemas relacionados à postura e problemas relacionados, né, à coluna nossa. Então, isso é muito importante. Para a impulsão, utilize somente a força dos braços e das pernas. Então, a gente fazendo esse procedimento, a gente está colocando a força nas pernas e nos braços, e não na coluna, que é um local muito frágil do nosso corpo. Evite carregar mais de um volume de uma só vez. Quando precisar girar o tronco, faça com o corpo inteiro. Ao invés de ficar parado, e o que a gente tende a fazer é o quê? É a gente pegar a carga, ficar parado e girar o corpo com as pernas paradas. Então, isso pode causar, né, provocar torções inúteis sobre a coluna. Ao abaixar-se, dobre os joelhos e mantenha o dorso em posição reta. Caso a carga seja muito pesada, peça ajuda ao colega. Então, não custa nada, se está pesado, pede ajuda ao colega, porque isso vai evitar o acidente e vai evitar a doença profissional. Verifique se o caminho a ser percorrido está limpo, desimpedidos e não está escorregadio, porque imagina cair com uma carga pesada nas mãos. Então, esses procedimentos a gente precisa estar atento para a gente evitar o acidente. Uma outra coisa importante dentro da segurança do trabalho são as medidas de higiene, especificamente a higiene das mãos, que a gente já viu, né, no módulo de boas práticas no serviço de alimentação, mas as mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos, que podem se transferir de uma superfície para outra por meio de contato direto, pele, cabelo, enfim. A gente está todo momento colocando a mão no cabelo, então pode ter uma contaminação, a mão no rosto. Então, a todo momento, a nossa mão está com contato direto com alguma superfície que, muitas das vezes, não tem uma bactéria tão prejudicial assim, mas ao ter o contato com o alimento, vai se proliferar, vai reagir de uma forma diferente no organismo da outra pessoa. Então, a gente que está manipulando o alimento precisa ter um cuidado muito especial com a higiene das nossas mãos. Durante a execução de suas atividades, não tenha contato das mãos com a boca, com o nariz, com a orelha. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, antes e depois do uso das mesmas. Então, assim, as luvas não vai substituir o processo de higienização, mas o que eu preciso fazer? Lavá-las antes de utilizar as luvas, e depois que eu utilizar as luvas, eu preciso lavar as minhas mãos novamente. Ao colocar as luvas, as mãos deverão estar sempre secas, porque a bactéria ela gosta de local úmido e quentinho para poder se proliferar. Devem ser retirados acessórios que podem servir de reservatório para micro-organismos, anéis, pulseiras, relógios de pulsos, pois, além disso, eles podem rasgar as luvas e também provocar um acidente muito sério. Outra medida de higiene muito importante são os cuidados que a gente precisa ter com os nossos pés. Não basta somente lavar os pés, é necessário secá-los, principalmente entre os dedos, a fim de evitar frieiras, micoses e mau odor. As unhas dos pés também devem ser cortadas e limpas com frequência para combater o aumento e a transmissão de germes e verminoses. Então, a higiene dos pés também é muito importante. Não basta somente higienizar os pés. A gente não pode misturar uniforme com roupa de uso pessoal. Lave separadamente o uniforme das roupas de casa. Coloque o uniforme de molho com água e sabão em pó e uma medida de desinfetante. Uma medida pode ser uma tampa. Sempre limpe os seus calçados com pano úmido. Uma vez por semana, no seu dia de folga, lave a palmilha com água, com sabão neutro. Utilize uma escovinha de cerda macia para poder limpar. Deixe secar bem. A preferência é que ele seque na sombra, mas que fique bem seco. E evite utilizar os calçados úmidos, porque isso vai aumentar o risco de contaminação, podendo até causar uma doença nos seus pés. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas do serviço de alimentação. E dentro de cada etapa, a gente vai falar um pouco sobre medidas de segurança.
A gente vai falar aqui sobre recepção e estocagem, pré-preparo, preparo, distribuição das refeições, higienização do local de trabalho. Bem, começando pela primeira etapa, que é a recepção e estocagem, que consiste na conferência da mercadoria recebida, pesagem e estocagem dos produtos alimentícios. Armazenar produtos em local apropriado a fim de não obstruir a passagem. Quando eu armazeno um produto num local que não é apropriado, eu acabo obstruindo a passagem e aumentando o risco de acidente, não somente para mim, mas também para o colega. Guardar os alimentos e os produtos de limpeza separadamente. Produtos de limpeza não pode ser guardado junto com o alimento. Sacos, embalagens perfuradas, líquidos ou alimentos derramados devem ser logo recolhidos, né? Rapidamente eu preciso recolher, fazer a limpeza do piso, a fim de evitar quedas. Além disso, na etapa do pré-preparo, que é uma etapa que consiste no corte manual ou mecânico de carnes, legumes e hortaliças, eu preciso ter o cuidado na utilização de facas. É obrigatório o uso de luvas de malha de aço em qualquer serviço de corte, usar faca com lâminas de aço inoxidável, não circular nem conversar com faca nas mãos, guardar as facas em local específico com as lâminas protegidas, afiar sempre as facas, não colocar facas dentro da cuba com água e sabão. Como assim? Pia cheia de água, cheia de louça, eu vou lá e coloco a faca ali dentro. O que acontece geralmente? A gente põe a mão para poder pegar a louça e corta a mão com a faca. Então, isso é um procedimento importante e tem causado muito acidente nos profissionais que trabalham nas cozinhas das escolas. Facas foram feitas somente para cortar e não para abrir coisas. Então, para abrir latas, eu preciso ter o abridor de latas. Não aquele velho hábito que a gente tem de casa, né? Põe a faca em cima da lata, bate. Isso é um fator também que causa muito acidente, porque você abrir uma lata uma vez ou outra não ocasiona acidente, muitas das vezes, porque para um acidente acontecer, precisa, em média, de 300 desvios até que ele aconteça. E aí, em casa, a gente não abre lata todo dia, mas na escola a gente abre lata quase todo dia e abre muita lata. Então, esse é um procedimento que a gente precisa ter, gravado na nossa mente para a gente não causar acidente. Nunca segurar a faca pela lâmina, pois a superfície é polida, facilita o escorregamento e aumenta o risco de acidente. Não utilizar o dedo no dorso da faca para alavancar o corte. Como assim? Segurar a faca assim para poder alavancar o corte, porque você pode também causar um acidente. A forma correta de segurar as facas é vestir a luva de malha de aço na mão que vai segurar o alimento a ser cortado e com a outra mão segurar o cabo da faca, com os 4 dedos e colocar o polegar na frente do cabo, não em cima, na frente, e realizar o corte, pois a sua mão que está com a luva estará protegida e a mão que está com a faca também estará protegida do corte. Cuidados com o uso de equipamento elétrico. Também nessa etapa do pré-preparo. Nunca ligue a máquina com a roupa ou os pés molhados. Você pode causar um risco de acidente, né, por choque elétrico. Causar um acidente, na verdade, né? Porque você ligar a máquina com a roupa e os pés molhados é um risco. Então, isso pode causar um acidente. Desligue o cabo de alimentação elétrico antes da higienização. A gente tem aquele hábito de querer higienizar correndo e esquece de desligar o cabo, né, de alimentação elétrica para poder higienizar. O que pode acontecer? Um acionamento repentino da máquina e causar até uma mutilação do nosso dedo, da nossa mão, de uma parte do nosso corpo, além do risco elétrico, podendo causar um acidente. Desconecte a máquina da rede elétrica quando desejar fazer a limpeza, manutenção ou qualquer outro tipo de serviço para evitar que isso aconteça. No caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente o botão de acionamento. Não desconectar o equipamento puxando o fio pelo cabo. Sempre segure o plug
e tire da tomada. Muitas pessoas têm o hábito de puxar pelo fio, né? Puxando o cabo, né? Vai desligar o equipamento e puxa. Isso também pode causar acidente, porque a gente acaba quebrando os fios elétricos e pode causar curto-circuito. E aí aumenta o risco de acidente por choque elétrico na gente e nos colegas também. O picador de carne. Nunca ligue o picador sem a carne, pois vai danificar a afiação do disco, tá? E a faca de corte. Nunca utilize as mãos para empurrar a carne, empurre com um socador dentro do picador. Nunca use facas para a retirada de restos de carne do equipamento. Use escova para a limpeza. A gente tem aquele hábito de pegar a pontinha da faca para ajudar a retirar os restos e os detritos de alimento. Esse não é o procedimento correto. Na etapa do preparo, que é a etapa da cocção, né, onde a gente utiliza as panelas, os caldeirões, aquelas panelas grandes, usar sempre o avental antitérmico durante as operações. Fazer o cozimento de preferência em equipamentos tampados. Manter o rosto longe do ponto de descarga do vapor. Colocar vagarosamente o alimento dentro da panela. Óleo e água tornam o piso escorregadio. Então, a gente precisa manter sempre os pisos limpos para evitar risco de acidente também por queda no mesmo nível. Uma coisa muito importante que faz parte da etapa de cocção é a panela de pressão, que é um problemão aí, é uma coisa que a gente precisa utilizar, é fundamental tanto na nossa casa e principalmente dentro da cozinha das escolas. A panela de pressão é totalmente vedada por uma borracha que veda toda a superfície de contato da tampa com a panela, impedindo que o vapor o quê? Escape. O objetivo da panela é esse, né? Cozinhar na pressão. O vapor vai se acumulando dentro da panela, a pressão dela aumenta e fica maior do que a pressão atmosférica, atingindo temperaturas superiores a 100 graus. Para que não aconteça um acidente, é preciso que existam pelo menos 2 válvulas principais, que regulam a pressão, liberando o excesso de vapor, e a válvula de segurança, que só entra em funcionamento em caso de sobrepressão para evitar a explosão da panela. Bem, um fato importante que a gente precisa aí, anota esse fato importante. A válvula de segurança, se houver um entupimento da válvula principal, ela precisa explodir, sair para que o vapor saia e a panela não exploda. Então, sempre que for consertar a panela de pressão, verifica se a pessoa que vai consertar a panela sabe consertar a panela de pressão, porque muitas pessoas vedam a saída da válvula de segurança. A válvula de segurança apresenta defeito, principalmente aquelas válvulas que são de metal. E aí, quem vai consertar, se não substituir a válvula, acaba vedando. O vedamento da válvula faz da panela de pressão uma bomba. Então, a gente precisa estar atento a isso. Fora isso, a gente precisa estar atento também à utilização correta da panela de pressão. A panela de pressão, ela precisa ser dividida em 3 partes. Uma parte é a parte onde eu vou colocar o alimento. A outra parte é onde vai ficar a água e precisa ter uma parte para o vapor. Então, quando eu encho muito a panela de pressão, tanto de água quanto de alimento, deixando um espaço muito pequeno para o vapor, eu estou propiciando um entupimento da válvula principal e até mesmo causando uma explosão. Posso causar uma explosão, aumentando o risco de acidente. Dentro da panela de pressão, há uma marca indicando o nível máximo para o preenchimento com água e alimento. Geralmente tem essas informações dentro da panela de pressão. Fique atento ao ruído da panela. Se ele for interrompido, de repente, desligue o fogão, fechando a válvula de tubulação de alimentação do gás, mantendo distância da panela de pressão e espere esfriar, até que diminua a pressão, eliminando o risco de explosão.
Em condições normais, durante o cozimento, quando a panela começar a soltar o vapor, abaixe o fogo, pois a temperatura da água não irá aumentar mais. Lave sempre e muito bem a válvula reguladora de pressão, que é a válvula principal, para evitar o entupimento. Limpe o pino e o orifício cuidadosamente, desobstruindo qualquer sujeira que tenha. Esse é um procedimento muito importante para a nossa casa, para a vida, para o nosso trabalho também. Outro fator importante, uso de fogões. Sempre usar o avental antitérmico, verificar sempre se há vazamento no fogão antes de acendê-lo, utilizando espuma de sabão nas conexões da válvula, nas entradas das mangueiras, para verificar se há vazamento. Acender primeiro o fósforo, o isqueiro ou acendedor, lembrando que o mais indicado é o acendedor automático. Primeiro, eu aciono o acendedor para depois abrir a válvula do fogão. Algumas pessoas, eu particularmente, já tive muito esse hábito de ligar primeiramente o fogão para depois levar o fósforo. O que isso acontece? Na nossa casa, o nosso fogão não tem uma vazão muito grande de gás saindo. Mas na escola não, a gente sabe que dependendo da abertura que a gente dá, o gás sai com muita intensidade. Então isso pode causar uma explosão. Tá? Manter os cabos das frigideiras e das outras panelas virados para trás. Nunca virado para a área de circulação, porque isso causa muito acidente dentro das cozinhas. E secar periodicamente a área ao redor do fogão, que é muito importante que a gente faça esse procedimento para evitar esses acidentes com queda. Cuidados com o gás. O GLP, gás liquefeito de petróleo, ou gás de cozinha, é um gás perigoso, porque além de incêndio, ele pode causar explosões ou até mesmo morte por asfixia. O gás de cozinha é uma mistura de gás propano e gás butano, com adição de substância de cheiro forte para que os vazamentos sejam percebidos. Então, esse cheiro que a gente sente do gás, ele é um cheiro mesmo que é colocado ali, é uma adição de uma substância de cheiro, para que a gente perceba quando o gás estiver escapando, pois o GLP não possui cheiro. Esse cheiro é justamente uma segurança que a gente tem para a gente perceber o vazamento. E quando tiver vazamento de gás, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso rapidamente desligar a válvula principal, a saída principal. Se o vazamento continuar, o que eu preciso? Evacuar o local, inclusive o refeitório, comunicar a direção da escola para chamar um técnico para realizar os reparos necessários e tomar as devidas providências, as devidas medidas de emergência, caso necessário. Sempre fechar a válvula da tubulação de gás, que alimenta o fogão dentro da cozinha, ao final do expediente. Isso é muito importante. Quando notar um vazamento, feche imediatamente o registro, como eu falei, e jamais acionar qualquer fonte de ignição. Chegou, sentiu o cheiro de gás, não liga a lâmpada, não faça nada nesse sentido, porque isso é uma fonte de ignição. O que vai acontecer? Você vai propiciar uma explosão naquele local. Então, a gente já aprendeu que o gás ele tem esse cheiro justamente para que a gente tenha essa segurança. E aí a gente tem a quarta etapa, que é a distribuição das refeições. O que a gente precisa ter cuidado nesse momento? Utilizar o carro de transporte de panelas para movimentar os panelões quentes. Use o avental e luvas antitérmicas. Abasteça as cubas, recipientes em pequenas quantidades. Haja com prudência ao manipular utensílios e alimentos quentes. Se você não tiver o carro de transporte para poder movimentar essas panelas grandes e quentes, você vai pedir ajuda ao seu colega para não movimentar isso sozinho, aumentando o risco de doença profissional e também de acidente, por queimadura principalmente. E a quinta etapa, que é tão importante quanto as outras, que é a higienização do local de trabalho. A cozinha deve ter lixeira de fácil limpeza com tampa e pedal. Retirar o lixo para fora da área de preparo de alimentos em sacos bem fechados.
usar calçados e luvas de segurança, luvas e avental de trevira, para poder realizar a higienização das mesas do refeitório, se for o caso de precisar fazer alguma higienização no refeitório. Então, o que é recomendado é que você utilize o avental, utilize as luvas, para poder fazer esse procedimento, não somente no refeitório, mas dentro da cozinha também, se for o caso de precisar higienizar. Quando em algum momento a gente tenha que fazer uma higienização, o recomendado é que isso seja feito após o expediente de trabalho, aquela higienização geral na cozinha. Que a gente faça isso após o expediente, que a gente higienize tudo, tá? Após o ambiente de trabalho. E durante ali a execução, a gente precisa secar um piso e tudo mais, a gente precisa ter os cuidados para que não haja contaminação dos alimentos. Isso é muito importante para que a gente consiga executar um trabalho, além de preservando a nossa integridade física, preservar também a integridade física daqueles que são os principais afetados pelo nosso trabalho. E a gente quer que essas pessoas, que essas crianças, que esses adolescentes, que essa comunidade escolar, ela seja afetada de forma positiva. E se eu trabalhar com segurança, preservando a minha saúde, a minha integridade física, realizando o procedimento da maneira correta, eu vou conseguir, com certeza, dar mais qualidade naquele alimento que eu estou preparando. E o importante que a gente tenha sempre em mente é: a segurança do trabalho é primordial para o desenvolvimento de quaisquer atividade em qualquer setor de trabalho, sendo ao mesmo tempo um direito e um dever de cada empregado. Então, ao mesmo tempo que a segurança é um direito que a gente precisa exigir, também é um dever. Dentro do nosso trabalho, a prática, ela não é totalmente diferente a teoria, ela não é totalmente diferente da prática. O que a gente precisa é aproximar a prática da teoria. Então, é por isso que o treinamento é importante, porque aqui a gente está para falar o que é correto, para que no nosso dia a dia a gente tenha esse desenvolvimento, a gente tenha esse aperfeiçoamento, para que a gente aproxime todos os dias a nossa prática da teoria. Nunca vai ser 100% igual, mas se a gente tiver a consciência e se a gente agir em prol disso todos os dias, a gente com certeza vai reduzir o risco de acidente e a gente vai conseguir ter um ambiente mais seguro para nós, enquanto colaboradores, e para toda a comunidade escolar. Bem, gostaria de agradecer a oportunidade até aqui, que é o meu módulo. Espero ter esclarecido muitas dúvidas e até a próxima. Com certeza estarei aqui com muito prazer para esclarecer, para tentar passar o máximo de conhecimento, porque o conhecimento a gente não troca, a gente compartilha. Muito obrigado. Obrigada a você, Josué. Parabéns pela palestra, foi ótimo. E muito obrigada a vocês, merendeiras, que ficaram com a gente até aqui. Olha, é muito importante esse curso, a gente espera que vocês tenham gostado, que o curso tenha contribuído para melhorar a segurança e a qualidade do seu trabalho aí na cozinha da sua escola. Até a próxima, pessoal. Tchau.